O envelope cor de marfim caiu aos pés de Clara Menezes como uma sentença. Ela olhou para a correspondência oficial, depois para a caixa de papelão meio aberta ao lado da porta. Objetos da mãe ainda por organizar, contas atrasadas empilhadas na mesinha de centro, e sentiu o estômago revirar. Abriu o papel com dedos trêmulos. Aviso de despejo, 30 dias. As letras pareciam dançar diante de seus olhos. 30 dias. Apenas isso. Clara deixou o envelope cair novamente e pressionou as palmas das mãos contra o rosto, tentando conter as lágrimas que insistiam em vir. Não era justo. Nada daquilo era justo. Ela havia perdido a mãe fazia apenas 2 meses. Ainda carregava a dor crua da despedida, do velório solitário, das noites em claro cuidando de uma mulher que definhava diante de seus olhos. E agora isso. A dívida do aluguel atrasado, as contas médicas que continuavam chegando, o apartamento que não conseguia mais pagar sozinha. Tudo desmoronava ao mesmo tempo, como se o universo tivesse decidido que ela não merecia um respiro. Clara tinha 32 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque prático, olhos escuros que carregavam uma tristeza silenciosa e mãos calejadas de tanto cuidar dos outros. Era enfermeira especializada em reabilitação complexa, formada com honras, dedicada, competente. Mas nada disso importava quando a vida decidia apertar o cerco. Nos últimos anos ela havia se dedicado inteiramente à mãe doente, abandonando empregos promissores, adiando sonhos, aceitando plantões noturnos exaustivos para pagar tratamentos que, no fim, não salvaram ninguém. E antes disso, antes da doença arrasar sua rotina, havia Marcos. O noivado desfeito 3 meses antes do casamento. A traição descoberta por acaso. A humilhação de cancelar tudo, devolver presentes, explicar para parentes e amigos que não haveria cerimônia, que o homem que ela amava preferia outra. Clara engoliu em seco. Não podia pensar nisso agora. Não podia desmoronar. Precisava de um plano, de uma solução, de qualquer coisa que a tirasse daquele buraco. Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Clara hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era feminina, educada, com sotaque que ela não conseguiu identificar de imediato. Senhorita Menezes, aqui é Laila Al-Qadir, da agência de recrutamento internacional Oasis Careers. Recebemos seu currículo através de uma indicação. Gostaria de falar sobre uma oportunidade de trabalho nos Emirados Árabes Unidos. Clara sentou-se devagar na beirada do sofá, o coração disparado. Emirados? Ela havia enviado currículos para dezenas de lugares nas últimas semanas, desesperada por qualquer vaga que pagasse o suficiente para cobrir suas dívidas, mas não se lembrava de nada internacional. Estou ouvindo, murmurou. Laila continuou com eficiência profissional. Temos um cliente de alto perfil em Abu Zarin que necessita de uma enfermeira especializada em reabilitação. O paciente sofreu um acidente há 8 meses e tem condições complexas. As últimas 5 profissionais não permaneceram na posição. É um trabalho exigente, mas a remuneração é competitiva e inclui moradia, alimentação e passagens. Clara ouviu os números. Seu cérebro demorou para processar. Aquilo era o equivalente a 3 anos de salário no Brasil, oferecido por 6 meses de contrato. Por que tantas desistiram? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurar. Houve uma pausa breve. O paciente é desafiador, mas acreditamos que você tenha o perfil adequado. Preciso de uma resposta até amanhã. Clara desligou o telefone e ficou encarando a parede. Emirados Árabes. Um sheik. Um paciente difícil. Ela não sabia nada sobre aquele mundo. Não falava árabe. Nunca havia saído do Brasil além de uma viagem rápida para a Argentina anos atrás. Mas olhou ao redor. O apartamento vazio, as contas, o aviso de despejo, a solidão que a sufocava desde que a mãe partira. O que ela tinha a perder? No dia seguinte, Clara ligou de volta e aceitou. 10 dias depois, estava em um avião cruzando o Atlântico, com uma mala pequena, um rosário que pertencera à mãe e um medo silencioso pulsando no peito. A aterrissagem em Abu Zarin foi suave, mas o calor que a atingiu ao sair do aeroporto foi como uma parede sólida. O ar seco,
O cheiro de especiarias misturado ao perfume pesado de flores artificiais, o barulho de idiomas que ela não compreendia, tudo conspirava para lembrá-la de que estava completamente fora de seu elemento. Um motorista de uniforme impecável segurava uma placa com seu nome. Ele não sorriu, apenas fez um gesto breve para que ela o seguisse até um carro preto reluzente. Durante o trajeto, Clara observou a cidade pela janela. Arranha-céus de vidro espelhado, avenidas largas, carros de luxo deslizando em silêncio, palmeiras perfeitamente alinhadas. Tudo parecia irreal, uma versão hipermoderna de um conto de fadas que ela não conhecia. Estamos chegando ao palácio, anunciou o motorista em inglês carregado. Palácio. A palavra ecoou na mente de Clara. Ela não estava preparada para o que viu em seguida. O complexo era cercado por muros altos de pedra clara, portões ornamentados de bronze e jardins que pareciam ter saído de uma revista. Guardas em trajes tradicionais verificaram documentos antes de liberar a entrada. O carro seguiu por uma alameda de mármore até a entrada principal, onde colunas gigantescas sustentavam um teto abobadado, decorado com mosaicos dourados. Clara desceu do veículo sentindo-se minúscula. Uma mulher de meia-idade, vestida em roupas discretas mas elegantes, aproximou-se com um sorriso contido. Senhorita Menezes, bem-vinda. Sou Amira, administradora da residência. O sheik a aguarda. Clara engoliu em seco. Já. Ela esperava ter tempo para se acomodar, talvez tomar um banho, preparar-se mentalmente. Mas Amira já seguia adiante, e Clara não teve escolha senão acompanhá-la. O interior do palácio era ainda mais impressionante. Pisos de mármore polido refletiam lustres de cristal enormes. Tapetes persas cobriam corredores intermináveis. O silêncio era quase opressivo, quebrado apenas pelo eco suave de seus passos. Amira parou diante de uma porta dupla de madeira entalhada. O sheik está no escritório. Por favor, seja paciente. Ele não está em um bom dia. Antes que Clara pudesse perguntar o que isso significava, a porta se abriu. O homem atrás da mesa era imponente mesmo sentado. Khalid al-Rahman tinha cabelos negros cortados curtos, barba bem aparada, traços angulosos que pareciam esculpidos em pedra e olhos escuros que perfuraram Clara com intensidade glacial. Ele usava uma túnica branca tradicional, mas havia algo em sua postura, rígida, tensa, que denunciava dor. Você é a nova enfermeira. Não foi uma pergunta. A voz dele era grave, carregada de desdém. Clara respirou fundo. Sim, meu nome é Clara Menezes. Estou aqui para ajudar no seu tratamento de reabilitação. Khalid a estudou por um longo momento, os olhos descendo dos cabelos presos ao uniforme simples que ela vestia, como se estivesse avaliando mercadoria. Quantos anos você tem? 32. Experiência? 10 anos na área, 5 especializados em reabilitação complexa. Trabalhei em hospitais de referência e atendi casos de traumas graves, lesões medulares, recuperação pós-cirúrgica. Não me importa seu currículo. A interrupção foi abrupta. Khalid apoiou os cotovelos na mesa, os dedos entrelaçados. Sabe por que as outras saíram? Clara segurou firme a alça de sua bolsa. Disseram que o senhor é um paciente difícil. Ele soltou algo que talvez fosse uma risada, mas soou mais como um rosnado. Difícil? Que eufemismo gentil. Eu não suporto incompetência. Não tolero piedade. E não tenho paciência para sorrisinhos condescendentes. Se você veio aqui esperando me tratar como uma criança, ou me convencer de que tudo ficará bem, pode ir embora agora. Clara sentiu a raiva começar a ferver. Ela havia atravessado o mundo, deixado para trás tudo o que restava de sua vida, para ser recebida assim? Não vim aqui para sorrir ou fazer promessas vazias, disse, mantendo a voz firme apesar do tremor interno. Vim fazer meu trabalho. Se o senhor quer melhorar, vou ajudá-lo. Se não quer, só está perdendo meu tempo e o seu. Silêncio. Os olhos de Khalid se estreitaram. Amira, que permanecera perto da porta, pareceu conter a respiração. Ninguém falava assim com o sheik. Ninguém. Então, para surpresa de todos, Khalid recostou-se na cadeira, um movimento que pareceu doloroso, e um sorriso cínico curvou seus lábios. Interessante. Você tem coragem, ou é apenas ingênua? Talvez os dois.
Clara respondeu erguendo o queixo. Khalid observou-a por mais alguns segundos antes de fazer um gesto de dispensa. Amira, leve-a para os aposentos. Amanhã começamos às 7 da manhã. Não se atrase. Clara virou-se e saiu, o coração martelando no peito. Apenas quando a porta se fechou atrás dela permitiu-se tremer. O que ela havia acabado de fazer? Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização dessa história. Seu apoio é fundamental para trazermos mais conteúdos como este. Os aposentos designados para Clara ficavam em uma ala lateral do palácio, longe das áreas principais. Amira conduziu-a por mais corredores até um quarto espaçoso mais simples, com uma cama de casal, um armário embutido, uma janela que dava para os jardins internos e um banheiro privativo. Suas refeições serão servidas no refeitório da equipe ou podem ser trazidas aqui, se preferir. O sheik geralmente não interage com os funcionários fora do horário de trabalho. Amira hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas acenou brevemente e saiu. Clara deixou-se cair na cama, exausta. O fuso horário, a viagem, o encontro tenso, tudo a atingiu de uma vez, mas não havia tempo para desmoronar. Ela precisava estar pronta para o dia seguinte. Precisava provar que era capaz. Naquela noite, Clara mal dormiu. Os pensamentos giravam sem parar. O rosto de Khalid, a frieza em seus olhos, a dor evidente que ele tentava esconder. Ela já havia lidado com pacientes hostis antes, mas havia algo nele que a perturbava de um jeito diferente. Não era apenas a arrogância, era a solidão, a amargura profunda que emanava de cada palavra, cada gesto, como se ele tivesse desistido de tudo, mas ainda não tivesse coragem de admitir. Às 6:30 da manhã, Clara levantou-se, tomou banho e vestiu o uniforme limpo que encontrou já preparado no armário. Alguém havia entrado no quarto durante a noite, o que a deixou levemente desconfortável. Desceu até o refeitório da equipe e tomou um café rápido, observando os outros funcionários que mal lhe dirigiram a palavra. Todos pareciam cansados, tensos. Às 7 em ponto, Amira a conduziu até um amplo cômodo no térreo, equipado com aparelhos de fisioterapia de última geração. Khalid já estava lá, sentado em uma cadeira acolchoada, o rosto uma máscara de irritação. Ele usava roupas esportivas, calça de moletom preta, camiseta branca justa que revelava ombros largos e braços musculosos, mas sua postura estava rígida, os músculos tensos. Vamos começar com uma avaliação, Clara disse aproximando-se. Preciso entender a extensão da lesão, o nível de mobilidade atual e os pontos de dor. Eu sei o que você precisa fazer. Todas as outras fizeram a mesma coisa. Então o senhor já sabe que é necessário. Clara cruzou os braços. Ou prefere pular direto para os exercícios sem preparo e acabar piorando? Khalid cerrou os dentes. Faça logo. Durante a próxima meia hora, Clara examinou-o com cuidado profissional, anotando cada reação, cada ponto de resistência. A lesão era na região lombar, resultado de um acidente de carro onde ele fora o único sobrevivente. Os músculos ao redor estavam atrofiados, os movimentos limitados e claramente dolorosos. Mas não havia dano permanente na medula. Com trabalho consistente, ele poderia recuperar grande parte da mobilidade. Só que ele não estava cooperando. Preciso que o senhor deite de bruços para avaliar a coluna. Clara instruiu. Khalid não se moveu. Não. Como assim não? Eu disse que não. Ela respirou fundo. Senhor Al-Rahman, não posso fazer meu trabalho se o senhor não colaborar. Então não faça. A resposta veio seca, final. Clara sentiu a frustração subir pela garganta. Ela não havia cruzado o mundo para ser tratada como uma intrusa indesejada. Está bem. Se o senhor não quer o tratamento, vou embora. Vou pedir que me levem de volta ao aeroporto hoje mesmo. Ela virou-se para sair. Espere. A voz de Khalid a parou no meio do caminho. Ela olhou por cima do ombro. Ele a encarava com uma expressão que era quase curiosidade. Você está blefando. Estou falando sério. Não vou perder meu tempo com alguém que não quer ajuda. Khalid estudou-a em silêncio, como se tentando decifrar um enigma. Então, devagar, levantou-se e dirigiu-se até a maca, deitando-se de bruços com um grunhido abafado de dor. Clara voltou, mas manteve a expressão neutra.
Ela começou a avaliação da coluna, os dedos pressionando com cuidado os pontos críticos. Khalid permaneceu em silêncio, mas Clara podia sentir a tensão irradiando de seu corpo. Quando terminou, anotou as últimas observações e afastou-se. Vamos começar com exercícios de alongamento suave e fortalecimento progressivo. Nada de movimentos bruscos. Preciso que o senhor confie no processo. Confiar. A palavra saiu carregada de ironia. Confiar em quem? Em você? Não te conheço. Então vamos nos conhecer. Clara respondeu calmamente. 6 meses é tempo suficiente para isso. Os dias seguintes foram uma batalha constante. Khalid resistia a cada etapa do tratamento, questionava cada exercício, reclamava de cada alongamento. Clara mantinha a firmeza, recusando-se a ceder à hostilidade dele. Nas primeiras semanas, os avanços foram mínimos. Ele odiava depender dela, odiava a vulnerabilidade forçada, odiava cada segundo daquele processo humilhante. Mas Clara começou a perceber padrões. Khalid era mais cooperativo de manhã cedo, antes que a dor se intensificasse. Ele evitava contato visual quando discutiam algo pessoal. E havia momentos, breves, fugazes, em que ele baixava a guarda, especialmente quando estava exausto após uma sessão difícil. Foi em uma dessas ocasiões que Clara ousou perguntar algo que vinha intrigando-a. Por que o senhor se recusa a tomar os analgésicos prescritos? Khalid estava sentado na maca, o rosto suado, o corpo trêmulo de esforço. Ele não respondeu de imediato. Então, quase num sussurro, porque não quero depender de nada, nem de remédios, nem de pessoas. Clara sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Dependência não é fraqueza. Às vezes precisamos de ajuda para seguir em frente. Ele virou o rosto para ela, os olhos escuros carregados de algo que parecia cansaço profundo. Você não entende. Eu sempre fui o responsável, o herdeiro, o líder. Agora sou apenas um homem quebrado que não consegue nem se vestir sozinho sem sentir dor. Clara segurou o impulso de estender a mão, de tocar o ombro dele. Quebrado não significa destruído. Significa que há peças para reconstruir. E eu posso ajudar nisso. Khalid a encarou por um longo momento, e Clara viu algo mudar em seus olhos. Não foi uma transformação completa, longe disso, mas foi o suficiente. Um pequeno reconhecimento de que talvez, apenas talvez, ela não fosse como as outras. Os dias viraram semanas. As sessões de fisioterapia continuaram, mas a tensão entre eles começou a mudar de textura. Khalid ainda era difícil, ainda resistia, mas havia menos hostilidade e mais resignação. E gradualmente, mais conversa. Clara descobriu que ele havia perdido a irmã mais nova no mesmo acidente que o deixara ferido. Ela estava no banco de trás do carro. Tinha apenas 24 anos. Khalid sobrevivera, ela não. E ele carregava essa culpa como uma corrente ao redor do pescoço. Eu era o motorista, confessou uma tarde a voz rouca. Eu deveria ter evitado, deveria ter sido mais rápido, mas não fui. Clara sentiu o coração apertar. Foi um acidente. Não foi culpa sua. Isso é o que todos dizem, mas eu estava lá, eu vi, e eu não consegui salvá-la. Pela primeira vez desde que chegara, Clara viu lágrimas nos olhos dele. Khalid virou o rosto rapidamente, mas não foi rápido o suficiente. Sinto muito, Clara murmurou, e dessa vez não resistiu. Colocou a mão levemente sobre o ombro dele. Khalid estremeceu com o toque, mas não se afastou. E naquele silêncio pesado, algo entre eles mudou de forma irreversível. As semanas seguintes trouxeram progressos físicos visíveis. Khalid conseguia se mover com mais facilidade. A dor havia diminuído, e ele até começava a fazer exercícios adicionais por conta própria, algo que surpreendeu Clara. Mas junto com a melhora física, vinha uma aproximação emocional que nenhum dos dois esperava. Khalid começou a perguntar sobre a vida de Clara. De onde ela era? Por que havia aceitado aquele trabalho tão longe de casa, o que a motivava? Clara, inicialmente hesitante, começou a compartilhar fragmentos de sua história. A mãe que perdera, o noivado desfeito, as dívidas, a solidão. Khalid ouvia em silêncio, e Clara notava a mudança em sua expressão. Menos julgamento, mais compreensão. Você também carrega suas próprias feridas, ele disse certa vez, após uma sessão particularmente difícil.
Clara sorriu tristemente. Todos carregamos. A diferença é o quanto deixamos que elas nos definam. Essa frase ecoou em Khalid por dias. Ele começou a se questionar. O que ele era além da dor? Além da culpa? Além do título e do palácio? E mais perturbador, por que a presença daquela mulher brasileira de olhos tristes e mãos firmes o fazia sentir algo que ele não sentia há anos? Esperança. Mas nem tudo era simples. A família de Khalid começou a notar a mudança. Seu primo Tariq visitou o palácio e fez comentários sutis sobre a enfermeira estrangeira. A mãe de Khalid, Sheikha Zahara, uma mulher imponente de 60 anos, observava Clara com olhos calculistas durante suas raras aparições. Clara sentia o peso desses olhares, a desconfiança velada. Ela sabia que para eles ela era apenas uma funcionária, uma estrangeira, alguém que não pertencia àquele mundo de tradições e hierarquias rígidas. Mas o que Clara não sabia era que Khalid estava começando a vê-la de forma muito diferente. E isso o assustava mais do que qualquer dor física. Uma noite, Clara foi chamada urgentemente aos aposentos de Khalid. Amira a buscou com pressa, o rosto pálido. Ele está mal. Pediu por você. Clara correu pelos corredores, o coração disparado. Quando entrou no quarto dele, encontrou Khalid dobrado de dor sobre a cama, o rosto contorcido, respirando com dificuldade. O que aconteceu? Ela aproximou-se rapidamente, verificando os sinais vitais. Fiz os exercícios sozinho. Ele mal conseguia falar. Exagerei. Clara praguejou baixinho. Eu disse para não forçar sem supervisão. Ela preparou compressas frias, administrou os analgésicos que ele sempre recusava e ficou ali, monitorando-o. Lentamente, a dor começou a ceder. Khalid fechou os olhos, exausto. Você estava certa. Sempre está. Clara sentou-se na beirada da cama. Você precisa parar de tentar provar que é invencível. Não sou. Eu sei disso agora. Ele abriu os olhos e a encarou com uma intensidade que a fez conter a respiração. Graças a você. Naquele momento, com a luz suave do abajur iluminando o rosto cansado de Khalid, Clara sentiu algo mudar. Uma atração que ela vinha tentando ignorar, empurrar para longe, floresceu com força total. E pelo modo como ele a olhava, ela sabia que não estava sozinha naquele sentimento. Mas aquilo era loucura. Ela era uma funcionária. Ele um sheik. Mundos separados, intransponíveis. Ou talvez não. Talvez pela primeira vez em muito tempo, Clara pudesse permitir-se sentir algo além de dor e sobrevivência. Talvez Khalid pudesse aprender que cura significava mais do que recuperar movimentos. Significava abrir-se novamente para a vida, para a possibilidade de amor. E enquanto Clara permanecia ali, observando-o adormecer, ela soube que algo havia mudado de forma irreversível entre eles. E que nada, absolutamente nada, seria mais como antes. Os dias que se seguiram àquela noite foram diferentes. Havia uma tensão nova no ar, algo não dito que pairava entre Clara e Khalid sempre que seus olhos se encontravam. Ele se tornara mais cuidadoso, seguia as instruções dela sem resistência, mas também a observava de um jeito que fazia o coração de Clara acelerar. Ela tentava manter a distância profissional, mas estava ficando cada vez mais difícil. Especialmente quando Khalid começou a pedir que ela ficasse além do horário estabelecido. Pequenos pedidos, aparentemente inocentes. Você poderia verificar minha postura ao caminhar? Preciso de ajuda com os alongamentos noturnos. Fica mais um pouco. Conversar ajuda a distrair da dor. Clara sabia que deveria recusar. Sabia que estava cruzando linhas invisíveis mais importantes. Mas havia algo na solidão dele que espelhava a sua própria, e ela se via cedendo mais e mais. Uma tarde, enquanto trabalhavam no jardim interno, Clara havia sugerido exercícios ao ar livre para variar a rotina. Khalid parou de repente e olhou para ela com uma expressão estranha. O que foi? Clara perguntou, ajustando a toalha que ele usava para enxugar o suor. Você sorri pouco. A observação a pegou de surpresa. Eu sorrio. Não de verdade. Você sorri educadamente, profissionalmente, mas não de forma genuína. Clara desviou o olhar, desconfortável. Não tenho tido muitos motivos para sorrir ultimamente. Eu entendo isso. Khalid deu um passo mais perto, mas queria ver um sorriso verdadeiro seu.
O coração de Clara disparou. Ela estava muito consciente da proximidade dele, do cheiro de sua colônia amadeirada, da forma como ele a olhava. Por quê? A pergunta saiu quase em um sussurro. Khalid hesitou, como se estivesse travando uma batalha interna. Então, devagar, ergueu a mão e tocou levemente o rosto dela, os dedos roçando sua bochecha. Porque acho que seria bonito. Clara congelou. Aquele toque simples enviou uma onda de calor por todo seu corpo. Ela deveria se afastar. Deveria estabelecer limites, mas não conseguia se mover. Os olhos de Khalid desceram para seus lábios e Clara viu a intenção ali. Ele ia beijá-la. E ela ia deixar. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma voz cortou o momento como uma lâmina. Khalid. Ambos se afastaram bruscamente. Sheikha Zahara estava parada na entrada do jardim. O rosto uma máscara de desaprovação glacial. Ela usava um vestido tradicional bordado em dourado. O hijab impecavelmente arrumado. E cada centímetro dela exalava autoridade. Mãe. A voz de Khalid estava tensa. Preciso falar com você. Em particular. Zahara nem olhou para Clara. Khalid hesitou. Então seguiu a mãe para dentro do palácio. Clara ficou ali, o coração ainda martelando, as mãos tremendo. Ela sabia o que aquilo significava. Problemas. Dentro do escritório privado, Zahara fechou a porta com força calculada e virou-se para o filho. O que você pensa que está fazendo? Khalid cruzou os braços. Do que está falando? Não me trate como idiota, Khalid. Vi como você olha para aquela mulher. Ouvi os comentários dos funcionários. Você está se envolvendo com a enfermeira. Ela tem nome, Clara. Não me importa o nome dela. Ela é uma funcionária, uma estrangeira. Não é adequada para você. Khalid sentiu a raiva começar a ferver. Adequada? Ela é a única pessoa neste palácio que me trata como ser humano e não como uma obrigação. Porque é o trabalho dela. Ela está sendo paga para isso. A voz de Zahara subiu. Você acha que ela se importa de verdade? Que não está apenas fazendo seu papel para garantir o salário? Cada palavra era uma punhalada. Khalid sabia que a mãe estava tentando protegê-lo. A sua maneira dura e controladora. Mas aquilo doía mais do que qualquer dor física. Você não a conhece. E você conhece? Há quanto tempo ela está aqui? 2 meses? E você já está disposto a manchar o nome da família por uma atração passageira? Zahara aproximou-se, a voz baixando para um tom perigoso. Você tem responsabilidades, um legado. Não pode se dar ao luxo de ser tolo. Khalid cerrou os punhos. Eu não sou mais aquele homem, mãe. O acidente mudou tudo. Talvez seja a hora de você aceitar isso. Zahara estudou o filho em silêncio, os olhos calculistas. Então, com voz fria, se você continuar com isso, vai se arrepender. Essa mulher vai partir. Elas sempre partem. E você ficará aqui, com a reputação manchada e o coração partido. Novamente. A menção ao divórcio anterior foi um golpe baixo. Khalid sentiu a raiva dar lugar a algo mais sombrio. Dúvida. Medo. Zahara viu a mudança e pressionou. Eu já alertei a partir de agora, as sessões de fisioterapia terão um assistente presente. E a senhorita Menezes terá suas atividades estritamente monitoradas. É para o seu próprio bem, Khalid. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Khalid ficou ali, sozinho no escritório, sentindo o peso da solidão esmagar seu peito novamente. Talvez a mãe estivesse certa. Talvez ele estivesse sendo tolo. Mas quando fechou os olhos, tudo o que via era o rosto de Clara. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. Nos dias seguintes, Clara sentiu a mudança imediatamente. Um assistente jovem chamado Faisal começou a acompanhar todas as sessões, sempre presente, sempre observando. Khalid voltou a ficar distante, as barreiras novamente erguidas. Ele evitava contato visual, respondia com monossílabos, recusava-se a conversar sobre qualquer coisa além do tratamento. Clara tentou perguntar o que havia acontecido, mas ele simplesmente a cortava. Vamos focar no trabalho, senhorita Menezes. É para isso que você está aqui. O uso formal do nome dela doeu mais do que Clara esperava. Ela se retraiu também, mantendo a distância, cumprindo seu papel com eficiência mecânica. Mas as noites eram as piores. Clara se deitava no quarto vazio,
e se perguntava o que havia feito de errado. Será que interpretara mal os sinais? Será que Khalid realmente não sentia nada e ela havia apenas projetado seus próprios desejos nele? A solidão que ela viera tentando escapar no Brasil a encontrara mesmo do outro lado do mundo. Até que, 3 semanas após aquele dia no jardim, tudo mudou novamente. Era noite, quase 11 horas. Clara estava prestes a dormir quando ouviu batidas urgentes na porta. Abriu e encontrou Amira, o rosto pálido. É o Sheik. Ele está pedindo por você. É urgente. Clara vestiu um roupão sobre o pijama e correu atrás de Amira. Elas subiram até os aposentos de Khalid. A cena que encontrou a fez congelar. Khalid estava no chão do banheiro, apoiado contra a parede, o rosto contorcido de dor, respirando com dificuldade. Havia sinais de que ele tentara levantar-se sozinho e caíra. Khalid! Clara correu até ele. Ajoelhou-se ao seu lado. O que aconteceu? Dor? Diferente? Ele mal conseguia falar. Não é muscular. Clara verificou os sinais vitais rapidamente. Pulso acelerado, sudorese fria, dor aguda localizada na região lombar inferior, mas irradiando diferente. Seus anos de experiência fizeram os alarmes soarem em sua mente. Precisamos levá-lo para o hospital. Agora. Amira já estava ao telefone chamando o motorista. Em 15 minutos, Khalid estava sendo carregado para o carro. Clara foi junto, segurando a mão dele durante todo o trajeto. Ele apertava seus dedos com força, os olhos fechados, lutando contra ondas de dor. No hospital privado mais luxuoso que Clara já vira, Khalid foi imediatamente atendido. Exames foram feitos com urgência. Clara esperou do lado de fora, as mãos ainda tremendo da adrenalina. 2 horas depois o médico saiu. Senhorita Menezes, o Sheik está pedindo por você. Ela entrou no quarto. Khalid estava na cama, conectado a monitores, mas consciente. Os olhos dele encontraram os dela imediatamente. Você salvou minha vida. Clara aproximou-se devagar. O que foi? Cálculo renal. Estava obstruindo. Se você não tivesse agido rápido, poderia ter causado danos severos ao rim. A voz dele estava rouca. Como você soube? Experiência. Os sintomas eram diferentes de dor muscular. Clara parou ao lado da cama. Você vai ficar bem. Já removeram o cálculo. Khalid a observou em silêncio por um longo momento. Então, devagar, estendeu a mão. Clara hesitou, mas entrelaçou seus dedos nos dele. Sinto muito, ele disse, a voz carregada de emoção. Pelo jeito que te tratei nas últimas semanas. Pela frieza. Você não merecia isso. Clara sentiu as lágrimas picarem seus olhos. O que aconteceu, Khalid? Por que você se afastou? Ele fechou os olhos. Minha mãe. Ela disse coisas. Me fez duvidar. Me fez ter medo. Medo de quê? De você. Do que sinto por você. A confissão saiu baixa, vulnerável. De arruinar tudo novamente. O coração de Clara apertou. Você não vai arruinar nada. Como pode ter certeza? Ele abriu os olhos e havia lágrimas ali. Eu estrago tudo o que toco. Minha irmã morreu por minha causa. Meu casamento falhou. Este corpo quebrou. Como posso arrastar você para essa bagunça? Clara apertou a mão dele com mais força. Porque eu já estou uma bagunça. E talvez 2 bagunças juntas façam sentido. Khalid soltou algo entre riso e soluço. Isso não faz o menor sentido. Eu sei. Clara sorriu. E dessa vez foi genuíno. Mas é verdade. Ele puxou a mão dela para mais perto, pressionando os lábios contra seus dedos em um beijo delicado. Não vou deixar minha mãe ou qualquer outra pessoa interferir novamente. Não vou fugir do que sinto. E o que você sente? A pergunta saiu trêmula. Khalid a olhou nos olhos, intenso e sincero. Que você é a melhor coisa que aconteceu comigo em anos. Que penso em você a cada momento. Que a ideia de você partir me apavora mais do que qualquer dor física. Clara sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eu também penso em você. O tempo todo. Mesmo quando tento não pensar. Então não tente. Ele puxou-a mais perto, ignorando a dor no corpo. Fica comigo. Não apenas como minha enfermeira, mas como... Como o quê? Como a mulher que eu quero ao meu lado. Em todos os sentidos. Clara sabia que aquilo era complicado. Sabia que haveria resistência, julgamentos, obstáculos que nem conseguia prever. Mas quando olhou para os olhos de Khalid, viu algo que não via há tanto tempo. Possibilidade. Futuro. Amor.
Está bem, ela sussurrou. Eu fico. Khalid a puxou para um abraço desajeitado, mas sincero, e Clara afundou nele, sentindo o cheiro de hospital e colônia misturados, ouvindo o bater acelerado do coração dele contra o seu. Naquele quarto impessoal, cercados por máquinas e luzes frias, algo começou de verdade entre eles. Algo que nem a desaprovação da família, nem as diferenças culturais, nem o medo do futuro poderiam destruir facilmente. Ou pelo menos era nisso que Clara queria acreditar. Quando Khalid recebeu alta 2 dias depois, as coisas no palácio haviam mudado. Zahara soube do que acontecera e da presença constante de Clara ao lado do filho no hospital. Ela não fez comentários diretos, mas Clara sentia o peso do olhar desaprovador sempre que cruzavam caminhos. Os outros funcionários começaram a sussurrar. Os rumores se espalharam. A enfermeira brasileira e o sheik. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desprezo mal disfarçado. Clara tentava ignorar, mas era difícil. Especialmente quando Tariq, o primo de Khalid, apareceu para uma visita não anunciada. Tariq era alguns anos mais novo que Khalid, charmoso de uma forma calculada, com olhos que viam demais. Ele encontrou Clara nos jardins, onde ela estava lendo durante uma pausa. Então você é a famosa senhorita Menezes. Clara olhou para cima. Posso ajudá-lo? Apenas curioso. Tariq sentou-se no banco ao lado dela sem ser convidado. Não é todo dia que vemos alguém capturar a atenção do meu primo dessa forma. Eu cuido da reabilitação dele, é meu trabalho. Ah, é apenas trabalho? O sorriso dele era afiado. Não foi o que ouvi. Clara fechou o livro. Não sei o que ouviu, mas sugiro que não acredite em fofocas. Fofocas? Tariq inclinou a cabeça. Khalid pedindo que você ficasse ao lado dele no hospital por 2 dias inteiros não é fofoca. É fato. E muito revelador. Clara sentiu o desconforto crescer. Se me dá licença, você sabe que isso não vai dar certo, não sabe? A voz de Tariq perdeu o tom brincalhão. Khalid pode se encantar agora, mas, eventualmente, a realidade vai pesar. Ele tem deveres, expectativas, e você é um desvio interessante, mas temporário. As palavras doeram mais do que Clara queria admitir. Você não me conhece. Não sabe do que estamos falando. Mas conheço meu primo. Tariq levantou-se. E sei que quando a família pressionar, e vai pressionar, ele escolherá o dever sobre o coração. Sempre escolhe. Ele se afastou, deixando Clara sozinha com pensamentos que ela preferira não ter. Naquela noite, durante a sessão de fisioterapia, Clara estava mais quieta que o normal. Khalid percebeu. Algo errado? Seu primo veio me falar hoje. Tariq? A mandíbula de Khalid enrijeceu. O que ele disse? Clara hesitou. Parte dela não queria compartilhar, não queria plantar dúvidas. Mas mentiras e omissões nunca construíram nada sólido. Que isso entre nós é temporário. Que quando a família pressionar, você vai escolher o dever. Khalid parou no meio do alongamento. E você acreditou nele? Não sei o que acreditar. Clara cruzou os braços. Ele não está completamente errado, está? Você tem responsabilidades, uma posição. E eu sou só uma enfermeira brasileira que veio fazer um trabalho. Você não é só nada. Khalid aproximou-se, ignorando o protesto de Faisal, o assistente, sobre manter a postura. Você é importante, para mim. E não vou deixar Tariq ou qualquer outra pessoa fazer você duvidar disso. Mas e sua família? E as expectativas? Eu vivi minha vida inteira seguindo expectativas. A voz de Khalid estava firme. Casei com quem disseram que devia casar. Assumi os negócios porque era esperado. Dirigi aquele carro naquele dia porque tinha uma reunião importante que não podia perder. E olha onde isso me levou. Ele segurou os ombros dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você me deu algo que eu não tinha há anos. Escolha. A sensação de que posso decidir meu próprio caminho. Não vou desistir disso. Não vou desistir de você. Clara queria acreditar, desesperadamente. Mas a dúvida já havia sido plantada. E ela conhecia bem o peso de expectativas familiares. Ela vira a própria mãe sacrificar sonhos por obrigações. Vira amigos presos em relacionamentos sem amor por pressão social. Como isso seria diferente? Khalid. Ela tocou o rosto dele suavemente. Eu quero acreditar, mas tenho medo. Eu também. A admissão dele foi um sussurro.
Mas ter medo e agir mesmo assim é o que chamam de coragem, não é? Clara sorriu apesar das lágrimas. Quando você ficou tão sábio? Desde que conheci uma certa enfermeira teimosa que não aceita desculpas. Ele inclinou-se e pela primeira vez beijou-a de verdade. Foi suave, hesitante, mas carregado de promessa. Clara fechou os olhos e se permitiu sentir. Apenas sentir. Atrás deles, Faisal discretamente desviou o olhar, decidindo que alguns momentos não precisavam de testemunhas. Mas do lado de fora da sala, escondida nas sombras do corredor, Zahara observava tudo com olhos frios e começava a traçar um plano, porque se Khalid não tinha a sensatez de proteger o próprio futuro, então ela teria, mesmo que isso significasse quebrar o coração dele no processo. Os próximos dias trouxeram uma paz frágil. Khalid e Clara não escondiam mais a proximidade, embora mantivessem discrição por respeito à posição dele. Eles jantavam juntos após as sessões. Caminhavam pelos jardins ao anoitecer. Conversavam sobre tudo, suas vidas passadas, sonhos, medos, bobagens do dia a dia. Clara descobriu que Khalid tinha um senso de humor seco e inteligente quando baixava a guarda, que ele amava astronomia e passava noites observando as estrelas do terraço privado, que tocava oud, um instrumento tradicional árabe, embora não o fizesse desde o acidente. Você tocaria para mim algum dia? Clara perguntou uma noite, enquanto estavam sentados no jardim sob as estrelas. Não sei se ainda consigo, faz muito tempo. Não precisa ser perfeito, só quero ouvir. Khalid olhou para ela, algo macio em seus olhos. Você pede as coisas mais difíceis com tanta facilidade. Porque confio em você. A declaração simples pareceu desarmá-lo completamente. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Ninguém me disse isso há muito tempo. Então precisam dizer mais. Clara inclinou a cabeça no ombro dele. Você é mais forte do que pensa, Khalid. Eles ficaram assim por um longo tempo em silêncio confortável, até que o frio da noite os obrigou a entrar. Mas nem tudo era paz. Zahara intensificara sua campanha silenciosa. Ela convocou reuniões familiares frequentes, sempre enfatizando as responsabilidades de Khalid para com o clã. Trouxe conselheiros que falavam sobre tradições e expectativas. Organizou um jantar onde sutilmente apresentou jovens mulheres da alta sociedade árabe, todas elegantes, educadas e adequadas. Khalid suportou tudo com paciência tensa, mas Clara via o desgaste. Ele ficava mais cansado, mais irritado, e ela se sentia cada vez mais como uma intrusa em um mundo que não era seu. Foi durante um desses jantares que tudo começou a desmoronar. Clara não fora convidada, obviamente, mas Amira lhe contou os detalhes depois. Zahara apresentara uma jovem chamada Layla, filha de um empresário importante formada em Oxford, fluente em 4 idiomas. Bonita, inteligente e claramente interessada em Khalid. Durante o jantar, Zahara fizera comentários sobre como Layla seria uma parceira ideal, como suas famílias já tinham laços de negócios, como seria natural uma união entre eles. Khalid recusara educadamente, mas a semente estava plantada. Quando ele voltou para seus aposentos naquela noite e encontrou Clara esperando, ela havia preparado chá e alguns petiscos, pensando em aliviá-lo do estresse. Ele estava diferente, distante. Como foi? Clara perguntou, entregando-lhe uma xícara. Exatamente como esperava. Ele bebeu o chá em silêncio. Clara esperou, mas ele não elaborou. A tensão cresceu entre eles, até que ela não aguentou mais. Khalid, o que está acontecendo? Nada. Não minta para mim. Ele suspirou, colocando a xícara de lado. Minha mãe está pressionando. Quer que eu considere um novo casamento, com alguém apropriado. As aspas amargas na última palavra não passaram despercebidas. Clara sentiu o estômago afundar. E você vai considerar? Não. A resposta foi imediata, mas Clara percebeu a hesitação antes dela. Mas não é tão simples assim, Clara. Há expectativas, negócios familiares que dependem de alianças. Alianças. Clara repetiu a palavra como se fosse venenosa. Está falando de casamento como se fosse uma transação comercial. Neste mundo, às vezes é. A frieza voltara à voz dele. Clara levantou-se, a raiva e a dor competindo dentro dela. Então talvez Tariq estivesse certo.
Talvez eu seja apenas um desvio temporário até você fazer o que é esperado. Não é isso? Então o que é, Khalid? Ela virou-se para encará-lo. Porque daqui de onde estou parece exatamente isso. Khalid ficou em pé também, a frustração clara em seu rosto. Você não entende a pressão. Você está certo. Eu não entendo. Clara sentiu as lágrimas queimarem, mas não as deixou cair. Porque no meu mundo, quando você ama alguém, você luta por isso. Não fica considerando opções mais apropriadas. Eu não disse que estava considerando, mas também não está dizendo que não vai. A voz dela subiu. Está deixando a porta aberta. E isso me diz tudo o que preciso saber. Silêncio pesado caiu entre eles. Khalid passou a mão pelos cabelos, o conflito claro em seus olhos, e Clara viu. Viu a dúvida, o medo, a parte dele que ainda estava presa às expectativas, ao dever, ao peso do nome que carregava. Eu preciso ir, ela disse, a voz quebrando. Clara, espera. Mas ela já estava saindo, quase correndo pelos corredores até seu quarto. Quando trancou a porta atrás de si, finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela havia sido idiota. Idiota por acreditar que isso poderia funcionar. Idiota por se abrir novamente. Idiota por amar um homem que nunca seria verdadeiramente livre para amá-la de volta. Na manhã seguinte, Clara procurou Amira. Preciso falar com a agência de recrutamento. Quero encerrar meu contrato mais cedo. Amira pareceu genuinamente triste. Tem certeza? Tenho. Clara manteve a voz firme. Não há mais nada para mim aqui. Mas antes que pudesse fazer a ligação, Khalid apareceu. Ele entrou no quarto dela sem bater. O rosto pálido, mas determinado. Não vai a lugar nenhum. Precisamos conversar. Clara cruzou os braços mantendo distância. Não há nada para conversar. Ah, sim. Ele fechou a porta. Ontem à noite eu estava confuso, assustado. Disse coisas erradas. Mas passei a noite inteira pensando, e há algo que você precisa saber. O quê? Que eu amo você. A declaração simples a desarmou completamente. Khalid continuou, as palavras saindo em torrente. Amo sua força, sua teimosia, a forma como você não aceita minhas desculpas. Amo como você me faz querer ser melhor, como você me vê além do título, do dinheiro, de tudo isso. Ele gesticulou para o palácio ao redor. Você me vê, o verdadeiro eu. E isso é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Clara sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez por razões diferentes. Khalid, eu sei que haverá pressão. Sei que não será fácil. Mas não vou desistir de você. Vou enfrentar minha mãe, minha família, as expectativas, tudo. Porque você vale a pena. Nós valemos a pena. Ele aproximou-se pegando as mãos dela. Só preciso que você acredite em mim. Em nós. Consegue fazer isso? Clara olhou nos olhos dele e viu verdade. Medo também, mas verdade. E amor. Tanto amor que quase doía. Sim, ela sussurrou. Consigo. Khalid a puxou para um abraço apertado, afundando o rosto nos cabelos dela. Desculpa por ter duvidado. Desculpa por ter te machucado. Desculpa por ter fugido em vez de ficar e lutar. Eles ficaram assim, segurando um ao outro, sabendo que a batalha estava longe de terminar. Mas pela primeira vez, Clara sentiu que talvez, apenas talvez, eles tivessem uma chance, desde que lutassem juntos. A decisão de Khalid de enfrentar a família não veio sem consequências. Na semana seguinte, ele convocou uma reunião formal com Zahara, Tariq e os principais membros do conselho familiar. Clara não estava presente, mas esperou ansiosa em seus aposentos enquanto tudo acontecia. A reunião durou 3 horas. Quando Khalid finalmente voltou, estava exausto, mas resoluto. Como foi? Clara perguntou, levantando-se do sofá onde estivera fingindo ler. Difícil. Minha mãe está furiosa. Tariq tentou argumentar sobre implicações nos negócios. O conselho questionou cada aspecto da decisão. Ele sentou-se pesadamente. Mas mantive minha posição. E disse que você fica. Que vamos tornar nosso relacionamento oficial. Que qualquer um que não conseguir aceitar isso terá que lidar com suas próprias questões. Porque não vou mudar de ideia. Clara sentou-se ao lado dele, o coração disparado. Você realmente fez isso? Fiz. Ele olhou para ela, os olhos cansados, mas sinceros. Também deixei claro que qualquer desrespeito a você será tratado como desrespeito a mim.
Você não é mais apenas uma funcionária. É a mulher que escolhi. As palavras carregavam peso, compromisso, futuro. Clara sentiu as emoções transbordarem. Sua mãe vai me odiar. Provavelmente. Khalid deu um sorriso cansado. Mas ela acabará aceitando. Ou aprenderá a conviver com a decisão. De qualquer forma, não é mais negociável. Clara inclinou-se e o beijou, despejando todo o alívio, gratidão e amor que sentia naquele gesto. Quando se separaram, Khalid pressionou a testa contra a dela. Há algo mais que preciso te contar. O tom dele a deixou alerta. O quê? Durante os exames após a crise renal descobriram algo. Há uma complicação adicional na minha coluna. Uma compressão progressiva que pode piorar se não for tratada cirurgicamente. Clara sentiu o estômago afundar. Por que não me contou antes? Porque tinha medo. A admissão veio baixa. Medo de que a cirurgia falhasse. Medo de ficar pior. Medo de você me ver como um fardo ainda maior. Khalid. Clara segurou o rosto dele entre as mãos. Você nunca foi um fardo. E essa cirurgia, ela pode te curar completamente? Os médicos dizem que há 80% de chance de sucesso total. Mas há riscos. Paralisia parcial, complicações, até mesmo morte, embora seja raro. Quando você precisa decidir? Já decidi. Vou fazer. Mas só se você estiver comigo durante todo o processo. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Claro que vou estar. Cada segundo. Então está marcada para daqui a 2 semanas. As 2 semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Khalid precisava fazer exames preparatórios constantes. Clara reorganizou toda a rotina de fisioterapia para fortalecer ao máximo os músculos ao redor da área afetada antes da cirurgia. Eles passavam quase todo o tempo juntos, e a proximidade apenas intensificava o vínculo entre eles. Zahara mantinha distância gélida, mas Clara notou que a matriarca observava tudo com olhos calculistas. Não era aceitação, mas talvez fosse o começo de uma trégua forçada. Tariq, surpreendentemente, procurou Clara alguns dias antes da cirurgia. Ela o encontrou nos jardins e ele parecia desconfortável. Vim me desculpar, ele disse sem rodeios. Pelo que disse antes, estava errado. Clara cruzou os braços. O que mudou? Vi como meu primo está diferente. Mais leve, mais vivo. Tariq enfiou as mãos nos bolsos. Pensei que você seria mais uma interesseira, mas percebi que se importa de verdade. E isso é raro no nosso mundo. Eu amo ele. Eu sei. Por isso estou aqui. Tariq estendeu a mão. Trégua? Clara hesitou, então apertou a mão dele. Trégua. No dia da cirurgia, Clara acordou antes do amanhecer. Khalid estava quieto, tenso, mas tentando manter a compostura. Eles foram juntos ao hospital, e Clara segurou a mão dele durante todo o processo de preparação. Antes de ser levado para a sala de cirurgia, Khalid a puxou para perto. Se algo der errado, não vai dar. Mas se der, preciso que saiba que esses últimos meses foram os melhores da minha vida. Você me deu de volta algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. Clara beijou-o com ternura. Vai dar tudo certo. E quando você sair dali, vamos ter uma vida inteira pela frente. Promete que vai me esperar? Prometo. A cirurgia durou 6 horas. Clara ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, incapaz de comer ou descansar. Amira veio fazer-lhe companhia. Para sua surpresa, Tariq também apareceu. E para seu choque absoluto, Zahara chegou 1 hora depois. A matriarca não falou com Clara diretamente, mas sua presença ali dizia algo. Talvez não fosse amor ou aceitação, mas era reconhecimento. De que Clara era importante para Khalid. De que ela não ia a lugar nenhum. Quando o cirurgião finalmente saiu, todos se levantaram de um salto. A cirurgia foi bem sucedida. Ele anunciou com um sorriso. Conseguimos corrigir a compressão completamente. Ele precisará de reabilitação intensiva, mas a prognose é excelente. Clara sentiu os joelhos quase cederem de alívio. Tariq a amparou com um sorriso. Ele é teimoso demais para desistir. Quando Clara foi autorizada a ver Khalid na recuperação, ele ainda estava sonolento da anestesia. Mas quando abriu os olhos e a viu, sorriu. Você ficou. Sempre. Clara pegou a mão dele. Como se sente? Dolorido, mas diferente. Melhor. Ele apertou os dedos dela. Acho que vai dar certo. Eu sei que vai.
Os meses seguintes foram de recuperação intensiva. Clara assumiu pessoalmente toda a reabilitação pós-cirúrgica de Khalid, e dessa vez ele cooperou completamente. Não havia mais resistência, apenas determinação. Eles trabalhavam juntos com um objetivo comum: devolver a Khalid não apenas a mobilidade, mas a vida que ele merecia. E funcionou. Lentamente, mas consistentemente, Khalid foi recuperando movimentos, força, independência. 3 meses após a cirurgia, ele conseguia andar sem dor. 4 meses depois, voltou a supervisionar pessoalmente os negócios da família, mas com uma abordagem diferente, mais humana, mais empática. Ele implementou mudanças significativas na empresa, incluindo melhores condições para funcionários e programas de saúde mental. A experiência de dependência o havia transformado, e ele usava isso para transformar também o império familiar. Clara, por sua vez, começou a se adaptar à vida em Abu Zarim. Fez amizade com outras expatriadas, começou a aprender árabe básico, explorou a cidade e sua cultura. Ela ainda enfrentava olhares curiosos e comentários sussurrados, mas com Khalid ao seu lado, nada disso importava tanto. Zahara permaneceu distante, mas houve pequenos momentos de progresso. Uma vez, durante um jantar formal, ela dirigiu a palavra diretamente a Clara pela primeira vez. Você cuida bem dele. Não foi caloroso, mas também não foi hostil. Tento, Clara respondeu diplomaticamente. Zahara assentiu e voltou sua atenção para a comida. Era um começo. 6 meses após a cirurgia, Khalid estava completamente recuperado. Os médicos declararam o tratamento um sucesso absoluto. O contrato de Clara estava tecnicamente encerrado. Ela cumprira o prazo de 6 meses e alcançara todos os objetivos, mas nenhum dos dois mencionou isso. Até que uma tarde, Clara recebeu uma ligação do Brasil. Era o advogado cuidando da herança da mãe. Havia questões pendentes, documentos que precisavam de assinatura pessoal, decisões sobre a venda do apartamento. Preciso voltar ao Brasil por algumas semanas, ela disse a Khalid naquela noite. Eles estavam no terraço privado dele, observando as estrelas. Um ritual que haviam adotado. Khalid ficou tenso. Por quanto tempo? 2, talvez 3 semanas, só para resolver as questões da herança. E depois, Clara virou-se para encará-lo. Como assim? Depois de resolver tudo, você volta? Havia vulnerabilidade na pergunta, medo mal disfarçado. Clara percebeu que, apesar de tudo, ele ainda temia abandono. Ela pegou a mão dele. Khalid, olha para mim. Ele obedeceu. Eu amo você. Completamente. Este lugar, por mais estranho que fosse no começo, virou minha casa. Porque você está aqui. Então sim, eu volto. Sempre vou voltar. Promete? Prometo. Ele a puxou para um beijo profundo. E Clara sentiu toda a tensão dissolver-se. Quando se separaram, Khalid tinha uma expressão determinada. Então vou com você. O quê? Para o Brasil. Vou conhecer de onde você vem, entender sua história, ajudar com o que precisar. E... Ele hesitou. Quero pedir sua mão formalmente. Na sua cultura. No seu país. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Você não precisa. Eu quero. Ele limpou as lágrimas dela com o polegar. Você entrou no meu mundo. Adaptou-se. Lutou. Agora é minha vez de fazer o mesmo. De mostrar que esse compromisso é real em qualquer lugar. Sua família vai surtar. Provavelmente. Ele sorriu. Mas já estou acostumado. 2 semanas depois, eles estavam em um avião para São Paulo. A viagem foi uma revelação para Khalid. Ele viu o bairro onde Clara crescera, conheceu amigos que ainda moravam lá, visitou o túmulo da mãe dela, onde ficou respeitosamente em silêncio, enquanto Clara chorava e conversava com a memória materna. Ela teria gostado de você, Clara disse, limpando as lágrimas. Ela sempre queria que eu encontrasse alguém que me valorizasse. Desculpa por não ter podido conhecê-la. Ela sabe. De alguma forma ela sabe. Khalid a abraçou ali, no cemitério simples, tão diferente dos mausoléus luxuosos de sua família, e entendeu ainda mais de onde vinha a força de Clara. No último dia no Brasil, Khalid organizou um jantar em um restaurante elegante no centro de São Paulo. Convidou os amigos mais próximos de Clara, as pessoas que a conheciam desde criança. Durante a sobremesa,
Ele levantou-se e pediu silêncio. Clara o olhou confusa. Quando conheci Clara, eu estava quebrado. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ela entrou na minha vida como uma força da natureza, recusando-se a aceitar minhas desculpas, me forçando a lutar, a viver novamente. Sua voz estava firme, mas emocionada. Ela me curou de formas que nenhum médico conseguiria. E hoje aqui nas raízes dela quero fazer uma pergunta. Ele ajoelhou-se, e Clara levou a mão à boca, já chorando. Khalid abriu uma pequena caixa, revelando um anel delicado, não ostentoso, mas lindamente trabalhado, com incrustações que misturavam elementos árabes e brasileiros. Clara Menezes, você me daria a honra de ser minha esposa? A resposta saiu entre soluços. Sim, sim, 1000 vezes sim. O restaurante explodiu em aplausos. Khalid colocou o anel em seu dedo e a beijou. E Clara sentiu que finalmente, depois de tanto dor e perda, a vida estava lhe dando algo belo e duradouro. Eles voltaram a Abu Zarim como um casal oficialmente noivo. A notícia se espalhou rapidamente e as reações foram mistas. Alguns membros da família ainda desaprovavam, mas muitos, especialmente os mais jovens, viam o romance como prova de que tradições podiam evoluir sem serem abandonadas. Zahara convocou Clara para uma conversa particular pela primeira vez. Clara foi com o coração na mão, esperando o confronto. Mas o que encontrou foi algo diferente. Sente-se, Zahara disse, apontando para uma cadeira em seu escritório privado. Clara obedeceu. Zahara estudou-a em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, suspirou. Eu te julguei mal. Clara piscou, chocada. Pensei que você fosse mais uma interesseira. Alguém que queria aproveitar-se do momento de fraqueza do meu filho. Mas vi como você lutou por ele. Como cuidou dele não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Como o fez voltar a ser o homem que eu conhecia antes do acidente. A voz dela suavizou minimamente. Uma mãe sempre quer proteger seus filhos. Às vezes, fazemos isso da forma errada. Eu entendo, Clara disse suavemente. Eu faria o mesmo no seu lugar. Zahara assentiu. Você o faz feliz. E no fim, isso é o que importa. Então, embora não seja o caminho que eu escolheria, vou apoiar essa união. Mas, ela ergueu um dedo. Se você machucar meu filho, vai ter que lidar comigo. Clara não pode evitar um sorriso. Justo. E se alguém machucar ele, incluindo sua própria família, terão que lidar comigo também. Pela primeira vez, Zahara sorriu de verdade. Acho que vamos nos entender. O casamento foi realizado 3 meses depois, em uma cerimônia que misturava tradições árabes e brasileiras. Clara usou um vestido que incorporava rendas brasileiras com bordados árabes. A cerimônia teve 2 momentos, um tradicional islâmico e outro ocidental, respeitando ambas as culturas. Amigos de Clara voaram do Brasil. A família de Khalid compareceu em peso, alguns ainda céticos, mas presentes. E quando Khalid e Clara trocaram votos, prometendo apoiar um ao outro nas alegrias e dificuldades, não havia olho seco no salão. A festa durou 3 dias, com música de ambos os países, comidas que misturavam especiarias árabes e sabores brasileiros, danças que faziam rir pela mistura inusitada mas encantadora. Na última noite, já sozinhos, Khalid e Clara ficaram novamente no terraço, observando as estrelas. Quem diria? Clara murmurou, aninhada contra o peito dele, que aquela enfermeira desesperada que chegou aqui há 1 ano se tornaria sua esposa. Eu sabia, Khalid disse beijando o topo da cabeça dela. Desde o momento em que você me enfrentou naquele primeiro dia, algo me disse que você ia mudar tudo. Não me arrependo de nada. Nem eu. Eles ficaram ali sob as estrelas do deserto, 2 mundos unidos por algo mais forte que diferenças culturais ou expectativas sociais. Unidos por amor, respeito e a certeza de que haviam encontrado no outro não apenas um parceiro, mas um lar. 6 meses depois, Clara descobriu que estava grávida. A notícia encheu o palácio de alegria. Até Zahara não conseguiu esconder o entusiasmo com a ideia de um neto. E quando o bebê nasceu, uma menina de olhos escuros e cachos rebeldes, eles a nomearam Laila Yasmin, misturando nomes árabes e brasileiros,
simbolizando a união de duas culturas, duas histórias, duas almas que se encontraram no momento certo. Khalid olhou para Clara segurando a filha deles e soube que aquele acidente, por mais doloroso que fosse, o levara exatamente para onde deveria estar. Ao lado da mulher que o curara, o amara e lhe dera não apenas movimento de volta, mas propósito. E Clara, olhando para o marido e a filha, soube que todas as perdas, todas as dores, todas as noites solitárias valeram a pena, porque a levaram até ali, até aquela família improvavelmente perfeita, até aquele amor que atravessou oceanos e barreiras culturais para florescer. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram, sempre riam da ironia. Ela fora contratada para curar o corpo dele, mas no final, haviam curado um ao outro de feridas muito mais profundas, e construído juntos algo que nem o tempo, nem a distância, nem as diferenças poderiam destruir. Um amor verdadeiro, testado e aprovado. Um lar onde dois corações quebrados encontraram não apenas cura, mas completude. E sempre que olhavam para as estrelas do terraço, agora com Laila entre eles, sabiam que haviam encontrado exatamente o que sempre procuraram, um ao outro. E naquele palácio que antes era prisão de solidão e dor, agora ecoavam risos de criança, conversas em português misturado com árabe, o som de uma família que desafiou todas as expectativas e prosperou, porque o amor verdadeiro não conhece fronteiras, não respeita tradições limitantes, não se curva a pressões sociais. Ele simplesmente existe e transforma tudo. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos diga nos comentários de onde você está nos ouvindo.